Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos e no vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, eu vou falar sobre por que as pessoas que moram fora estão infelizes. Porque a maioria das pessoas que conseguiram morar fora, atingiram um sonho delas, que era sair do Brasil, morar fora, tentar uma oportunidade melhor, seja ela pelo inglês ou por qualquer motivo, quero fazer grana, quero ter uma experiência diferente de vida, etc. E aí a gente pensa, tá, e por que tem tanta gente infeliz que conseguiu realizar o sonho de morar fora e hoje que mora fora tem poder de compra melhor, várias coisas melhor que do Brasil, estão infelizes? A primeira coisa que eu queria falar, e que pra mim é o ponto-chave de tudo isso, que é a comparação, né? A comparação é, hoje com as redes sociais, o que a galera posta e etc., a comparação, infelizmente, acontece. E nesses casos, as pessoas que já estão olhando a grama do vizinho mais verde, elas se colocam ainda mais para baixo. Porque elas acham que o que elas assistem na rede social, etc., é a realidade. Mas eu tenho uma coisa para contar. Não é. Não é. Mesmo eu que posto sempre várias coisas da minha rotina, etc. Se você não me segue no Instagram, inclusive, _BiaBasso, siga lá que eu mostro mais minha rotina aqui da Austrália e tudo. Mesmo as pessoas que sempre postam e postam tudo, a gente seleciona o que a gente quer postar. A gente não posta tudo que acontece e todos os altos e baixos das nossas vidas. Não acontece isso. E aí, a maioria das pessoas que não são criadoras de conteúdos, não postam muito vídeo, quando posta, posta sempre viajando, posta sempre trocando de carro, posta sempre coisas boas. Porque todo mundo faz isso. Mesmo todo mundo sabendo que todo mundo faz isso, ainda existe a comparação. Obviamente que isso é natural, a gente acaba se comparando. Eu acho que tem, né, um ponto positivo em se comparar de, tá, aquela pessoa atingiu aquilo, eu quero aquilo. Isso é bom, porque você tá somando na sua vida. E tem um ponto negativo da comparação, é de se colocar para baixo sobre aquilo que você tá vendo. Uma vez eu escutei um podcast que, nossa, quando falou isso, eu falei... Nossa, sabe quando dá um boom na sua cabeça? Foi exatamente isso que aconteceu quando eu vi esse podcast. Que a gente compara a nossa vida com a vida que a gente vê, comparando o que a gente vê no camarim, quando as cortinas estão abaixadas, a gente compara com o festival já pronto, o show pronto. Porque é aquilo que está sendo mostrado, entendeu? A gente não viu as lutas e etc. Tem aquele ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E isso é muito real, é muito real. Então, assim, para mim, o ponto principal que as pessoas hoje estão infelizes morando fora é a comparação. É a comparação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu falei, todo mundo compara. Eu já comparei, continuo comparando. Não só sobre morar fora, mas o corpo daquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa, várias coisas. Então, assim... Eu acho que é importante, quando você não tá se sentindo bem, etc., tá nessa fase, assim, nesse looping da comparação, de se colocar para baixo, ter pessoas próximas a você, amigos de verdade que vão te falar a real de verdade. Familiares que vão lá e vão falar a realidade. Se a rede social não tá te fazendo bem, saia dela. Não tem pra você entrar no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais, porque eu acredito que o maior caos é a rede social, porque a gente se compara principalmente através da rede social. Então, assim, esse pra mim é o ponto mais chave, que é o motivo principal porque as pessoas estão infelizes, mesmo realizando o sonho de morar fora. Outra coisa também que acontece é a expectativa versus a realidade. Eu já falei isso em outros vídeos. Às vezes as pessoas assistem vídeos meus, por exemplo, que eu consegui a residência permanente aqui na Austrália, com a pintura, eu trabalho na pintura. É uma área que eu acho ok, na minha visão. Eu acho que é uma área que ganha bem, o horário de trabalho para mim é ok. É uma área que você consegue sim juntar dinheiro, mas essa é a minha realidade sobre a área da pintura. Talvez você chegue aqui e a área da pintura para você seja péssima. Você acha que não é legal, você não se acostuma, não se encaixa com a rotina da obra, né, da construção como pintora.
A poeira te incomoda, o cheiro te incomoda. Além disso, você não tá ganhando como você achou que ganharia, você não tá ganhando como você viu que tal pessoa que é pintora ganha ou pintor ganha. E aí você colocou uma expectativa baseado na realidade de uma outra pessoa, e aí quando você chega e vai fazer isso, já era, não é? Ou seja, você colocou uma expectativa muito alta sobre a experiência da pessoa, e não significa que a experiência daquela pessoa é mentirosa. É só o que ela viveu daquilo, entendeu? Então, assim, por exemplo, pra mim foi exatamente isso que aconteceu. Bia, eu fui aplicar o visto de pintura e decoração e meu visto foi recusado. E como que você conseguiu residência permanente através disso? Entendeu? São realidades diferentes, são épocas diferentes, é tudo muito diferente. Então, muitas pessoas também estão infelizes. Por quê? Porque veio com uma expectativa muito alta e aí a realidade é muito diferente. Cada realidade é muito diferente. Não adianta você tentar achar, não, mas fulano teve isso. Tá, fulano teve aquela realidade. Tem gente que ama trabalhar com limpeza, ama ser cleaner, faz um monte de dinheiro sendo cleaner. Eu, quando fui trabalhar de cleaner, eu odiei. Essa foi a minha experiência. Bia, então... Não, essa foi a minha experiência. Eu, Beatriz, não gostei dessa área. Eu preferia fazer delivery, eu preferia fazer outras coisas, trabalhar em restaurante, do que ser cleaner. Tem gente que pensa, meu Deus, trabalhar em restaurante? Nunca. Eu prefiro ser cleaner. Então, é da experiência de cada um. Tem gente que ama Sydney, tem gente que odeia Sydney, tem gente que ama Gold Coast, tem gente que odeia Gold Coast. É da perspectiva de cada um. E aí, se você basear as suas expectativas na realidade do outro, ou na realidade que o outro passa, já era. Você vai ficar sempre infeliz. Porque você não é o outro. Primeira coisa, você não é o outro. E segunda coisa, você não vai ter a mesma experiência do outro. Mesmo que você trabalhe na mesma empresa, ganhe o mesmo salário, cada experiência é única. Cada um vê a vida de um modo diferente. Cada um tem um objetivo diferente. Mas é o mesmo. Não, não é o mesmo. Pode ser muito parecido, mas não é o mesmo. E aí, essa expectativa é criada, super alta, e aí quando você chega a ter uma realidade diferente, aí simplesmente quando você tem uma realidade que é totalmente diferente, você começa a ficar para baixo, começa a se colocar para baixo, e aí vai daqui para cá muito rápido, muito rápido. E aí você fica infeliz, porque você já se comparou, aí você já viu que, meu Deus, minha realidade é muito diferente, eu não tô gostando disso, será que eu não sirvo pra cá? E aí você começa a entrar num buraco cada vez mais fundo. Outra coisa que também acontece é a infelicidade, porque está sozinho, solidão, sabe? Tô sozinho, não tem ninguém aqui que realmente tá do meu lado, não tem ninguém aqui que eu possa confiar e etc. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vim pra Austrália sozinha, não conhecia ninguém, nada. Beleza, cheguei aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sim, você vai estar sozinho. Você veio pra cá sozinho, você vai estar sozinho. E você vai permanecer sozinho, mesmo tendo amigos. Porque aqui na Austrália e em qualquer lugar do mundo, todos os imigrantes estão fazendo cada um o seu corre. Tá todo mundo atrás de um objetivo. Você morando fora, você trabalha muito, você tem rotinas muito diferentes. Quem trabalha na obra tem uma rotina completamente diferente de quem trabalha em restaurante. Eu tenho amigas, inclusive, que é muito difícil da gente se ver. Por quê? Porque elas trabalham em hospitality, né? Que é ou café, ou restaurante, etc. E normalmente elas trabalham sábado e domingo, que é quando eu folgo, que é sábado e domingo. Elas querem sair à noite, só que pra mim à noite é muito tarde, porque eu durmo cedo, porque na obra as coisas acontecem muito cedo. Então, assim, às vezes a rotina não bate. Mesmo que você tenha amigos aqui, não vai bater os horários e etc. E você vai se sentir sozinho. Eu acho que, assim, a partir do momento que você decide morar fora, você tem que aprender a viver sozinho. Você tem que aprender a ir em restaurante sozinho. Você tem que aprender a ir em cinema sozinho. Você tem que aprender a viver a sua vida sozinho. Óbvio que é pra você ter amigos. Óbvio, entendeu? Que é muito melhor você estar rodeado de pessoas. Mas você não pode depender da sua felicidade, do seu bem-estar, só quando você estiver rodeado de pessoas. Só quando, entendeu? Porque senão você não vai fazer nada. E, realmente, principalmente no começo, você vai estar por você. Cada um vai estar por si nesse começo de jornada, que é buscando visto, buscando trabalho, buscando melhorar o inglês, buscando todo mundo tá
num caminho diferente e todo mundo tá lutando por alguma coisa. Então, às vezes, você não vai ter amigos próximos. E isso acontece muito. E, infelizmente, isso é muito normal. E, infelizmente, muitas pessoas acabam se sentindo infelizes porque não tem pessoas próximas, não tem muitos amigos. Eu queria sair com alguém, mas aquela pessoa não pode. Você vai ter que aprender a ser sua melhor companhia morando fora. Essa, pra mim, é a maior realidade. E isso foi uma coisa que, graças a Deus, pra mim, não foi uma coisa tão difícil. Eu vou em restaurante sozinha, sento pra comer sozinha, já fui em cinema sozinha, faço várias coisas sozinhas. Hoje em dia é muito mais fácil pra mim, porque eu namoro, então facilita. Mas assim, mesmo namorando, eu já fui almoçar sozinha. Mesmo namorando, mesmo com amigos, mesmo estando já 6 anos aqui na Austrália, ainda faço coisas sozinha. Por quê? Porque isso faz parte. Faz parte. Você tá longe da sua família, longe dos seus amigos, mais próximos do Brasil, etc. Longe da rotina que você tinha, longe da cultura que você tinha. E aí você tem que aprender isso. E aí muitas pessoas caem na infelicidade porque, não era isso que eu pensava. Entendeu? E aí já era. Se você cai, tudo que você cair fica cada vez mais se martirizando e, meu Deus, será que é só comigo? Não sei o que lá. Já era, só vai piorar. E aí tem o ponto da coitadolândia, né? Que agora virou moda falar essa palavra e eu simplesmente amei. Saia da coitadolândia. Saia da coitadolândia. Para de, tipo, isso aqui não dá certo pra mim. Não sei o que lá. Vai atrás. Para de reclamar e faz acontecer. Sério, eu vejo muita gente que só reclama. E vou falar uma coisa pra você. É insuportável você estar rodeada de pessoas que só reclamam. Eu, Beatriz, já fui uma pessoa que reclamava muito. E vou contar pra vocês uma coisa. A minha vida, quando eu só reclamava, era muito pior que quando eu comecei a agradecer e ver o lado positivo, mesmo nas merdas. Isso não é papo de coach, não é tipo, vamos ser sempre good vibes e não sei o quê. Não é isso, não é isso. Óbvio que às vezes tá na merda, você tem que sofrer, você tá na merda, chora, tá, mas não fica na coitadolândia, reclamando de tudo, porque assim, é insuportável. Ninguém quer estar perto de você no trabalho, as pessoas não vão querer realmente te chamar pra trabalhar, você tá reclamando, eu não tenho hora, aí quando você ganha muita hora, ganhei muita hora, quando você tem que ir pra escola, tem que ir pra escola, quando você não tem que ir pra escola, não tem que ir pra escola. Eu juro que eu conheci gente assim, e a minha vontade era de ignorar a pessoa. Tipo assim, meu Deus, a pessoa reclama que tá trabalhando muito, a pessoa reclama que não tem hora pra trabalhar, a pessoa reclama que tem que ir pra escola, a pessoa reclama que, nossa, minha escola é mó relaxada, eu nem preciso ir. Todo momento reclamando. Todo momento reclamando. Sabe o que vai acontecer? Infelicidade. Você sempre vai viver nesse ciclo insuportável pra você e pras pessoas que estão ao seu redor de viver na coitadolândia. Tudo que acontece, reclama. É bom, reclama. É ruim, reclama. É insuportável pessoas assim. Então, assim, sério, se você conhece alguém que é assim, ou se você é assim, por favor, dê um toque na pessoa. Fala assim, cara, você já percebeu que você, de um jeito educado, você já percebeu que você sempre reclama das coisas? Quando tem muita hora, você reclama que tem muita hora. Quando tem pouca hora, você reclama que tem pouca hora. Pense em agradecer. Vamos ver por outro lado? Vamos tentar analisar a situação de um lado melhor? E, mais uma vez, não é um papo de coach de sempre tá tudo bem, tudo bom. Não, óbvio que não. Tem vezes que você tá na merda. Tem vezes que você não quer fazer nada e etc. Só que você tem que saber ponderar. Porque se você sempre viver na baixa, aí já era, entendeu? Aí você realmente vai ficar infeliz. Então, assim, se você sempre ficar nesse ciclo de reclamação, etc., as pessoas que estão ao seu redor e elas, graças a Deus, não vão estar nessa mesma vibe que você, elas vão querer se afastar de você, porque ninguém quer uma pessoa sempre pra baixo, sempre reclamando do lado delas. E se os seus amigos estão nessa mesma vibe, aí você vai entrar mais ainda pro buraco. Porque se você se aproximar de pessoas que só reclamam e você vive reclamando, aí já era. E todo mundo vai ter uma reclamação. Qual é a reclamação pior do dia? Vamos comparar aqui quem que tá pior. Acontece isso muito, muito. Sério, muito. E isso é muito ruim. Ninguém quer estar com alguém assim. Por exemplo, eu tô trabalhando e não é pessoas da obra, né? Pessoas que estão no escritório. Tem uma mulher que ela nunca fala bom dia. Ela tá sempre com uma cara fechada.
Eu não sei, cada um sabe do problema da vida, etc, e blá, blá, blá. Eu não sei o que tá acontecendo com a vida dela nesse momento. Mas, assim, eu já tô trabalhando aqui faz, sei lá, 16 dias, 17 dias, enfim, mais de 15 dias. E ela nunca me falou bom dia. Todos os dias eu chego e falo bom dia. Sempre tem umas pessoas super legais, super fofas e etc. Se eu trabalhasse lá, eu não iria sentar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa parece que ela vive amargurada. A vida dela vai refletir o que ela faz. Ela vive amargurada. Infelizmente, é isso que a vida vai devolver. Isso é uma coisa que eu acredito e que eu mesmo tive a experiência de mudar e tentar ver a vida de uma forma melhor, sabe? Eu, tipo assim, antes eu tudo falava assim, mas tá, tipo assim, que nota? 7. Porque podia ter isso, isso, isso. Eu não sei explicar, mas eu sempre fui uma pessoa também que reclamava muito. Às vezes eu ainda reclamo, né? Porque eu não sou perfeita. Mas eu sempre penso antes, assim... Tá, mas graças a Deus eu tô com trabalho. Às vezes acontece uma coisa no trabalho. Nossa, isso me estressa muito. E eu falo... Tá, tudo bem, mas graças a Deus eu tô no trabalho. Tô ganhando por hora. Eu vou resolver isso aqui. E como eu falei... Óbvio que vai ter momentos que você vai ficar chateado. Óbvio que você vai ter momentos que vai ficar meio pra baixo. Mulher ainda, principalmente por causa do ciclo, né? Tipo... Às vezes a gente tá super bem, às vezes pelos hormônios nossos a gente não tá tão bem e etc. Isso acontece mesmo. Mas é saber ponderar. E sempre que você vê que você tá num ciclo, tipo, de reclamações e de negatividade, tentar sair disso e conversar com as pessoas. Não sei se você faz terapia ou não, mas Beatriz, acredito muito na terapia. Então, se você faz terapia ou não, isso eu acredito que ajuda. Você ter pessoas próximas de vocês, pessoas reais que vão te falar a verdade na sua cara, não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, porque não tá tudo bem e isso não vai te ajudar. Algumas pessoas também, sobre aquela história da expectativa e realidade, algumas pessoas elas vêm com uma ideia de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito aqui, muito. Vem com uma ideia de trabalho, vou morar fora, vou trabalhar com não sei o quê. Chega aqui e não trabalha com aquilo, trabalha com trabalho físico. Aí, às vezes, você trabalhar no trabalho físico... Você fica muito tempo, obviamente, só usando o seu corpo e você não usa muito sua cabeça. É muito, às vezes, manual, assim, né? É trabalho de máquina mesmo. Você fica repetindo, dependendo do que você faz. Você não conversa muito com as pessoas. Eu, por exemplo, na pintura, já falei isso em alguns vídeos, eu fico escutando podcast o tempo inteiro. Eu fico me puxando pra pensar coisas boas. Porque, às vezes, também, tipo, você fica 8, 10 horas trabalhando, você, às vezes, não conversa com ninguém. Eu tô mais de uma semana aqui trabalhando sozinha. Óbvio que tem as pessoas que estão nos escritórios trabalhando, mas assim, basicamente eu tô sozinha. Então eu tento, quando eu tô mais afastada, ligar pra minha mãe, ligar pra minhas amigas, pra, sabe, ocupar minha cabeça, porque... Já dizia o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. Eu acredito muito nisso. Então, vá se ocupar, vai fazer um esporte, vai andar na rua, vai ler um livro, vai se ocupar. Porque eu acredito que quando você está ocupada fazendo outras coisas, você sai desse vício de coitadolândia, de reclamação, de só ver o lado negativo das coisas. Gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Eu espero que sim, porque eu acabei de tomar um energético e eu acredito que eu já falo rápido e talvez eu esteja falando mais rápido ainda. Mas se tiver fazendo sentido, o que você acha disso? Comenta aqui. E esse é um ponto que... Nossa, esse ponto é um ponto, pra mim, muito pesado, que isso foi uma coisa que o Fabrício, que é meu namorado, conversou muito comigo. Muito, 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 muito. Que eu era, e às vezes ainda sou essa pessoa, é a pressão de tem que dar certo. Eu vou fazer de tudo pra dar certo. Não, isso aqui tem que dar certo, isso aqui tem que dar certo, bate cabeça, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Eu não vou fracassar e não sei o que, isso vai dar certo. E às vezes você fica tão direcionado numa coisa que se você fizer assim, você vai falar, caramba, tinha esse caminho aqui também. Tinha outra coisa ali também e eu só tava olhando aqui, ó. Eu era muito essa pessoa. E o Fabrício, ele falava isso pra mim. Você tem que aprender a comemorar as conquistas que você tem. Porque o que acontecia comigo? Acontecia uma coisa que eu queria, eu já dobrar a meta. E aí, dessas metas, alguma não acontecia.
por vários motivos e às vezes não tinha nem motivo, simplesmente não acontecia. E eu me sugava. E aquilo me sugava. Eu me sentia a pior pessoa. Porque eu lutei tanto pra isso. Porque eu queria tanto isso. Porque, sabe? E eu ficava batendo na tecla. Não, isso aqui tem que dar certo. E o Fabrício falava, para. Sabe? Calma, as coisas vão acontecer, mas eu queria no meu tempo, na minha hora, aquilo tinha que acontecer agora. Eu preciso juntar tanto de dinheiro, eu preciso conhecer tantos países antes de fazer 30 anos. Eu preciso, sabe, umas coisas que eu colocava metas, assim, alcançáveis, porque eu também, assim, na minha cabeça não colocava assim, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que economizar $500 mil no ano, sendo que eu nem ganho $500 mil no ano. Então, assim, eram metas reais. Porém, mesmo sendo metas reais, às vezes não acontecia. Às vezes eu colocava um X que eu ia ganhar, mas aí surgiu uma coisa, eu não trabalhei aquela semana, ou aconteceu de eu ficar bastante doente, ou N razões. E aí, às vezes, a pessoa fica tão presa àquilo, e aquilo que ela planejou, de atingir, etc., não acontece, e a pessoa fica para baixo, fica muito infeliz, já começa a entrar no ciclo de eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, eu não atingi aquilo que eu prometi que eu iria atingir, e não, sabe? E aí você começa a descer, e aí você começa a falar só as piores coisas e pensar as piores coisas sobre você. Simplesmente porque você colocou uma meta e essa meta não aconteceu. Simplesmente por isso. Óbvio que eu acredito muito que para você continuar movendo, a gente tem que colocar novas metas sempre na nossa vida. Mas uma coisa que eu venho aprendendo às vezes não vai ser no tempo que eu coloquei a meta. Não que não vai acontecer, não que eu vou desistir daquilo, mas às vezes não vai ser nesse ano que eu vou conseguir aquela meta que eu coloquei para esse ano. Vai ser o ano que vem. Poxa, que pena, vai acontecer, entende? Eu não tô falando pra você também desistir, não colocar meta na sua vida, deixa a vida me levar. Não, mas às vezes as pessoas, elas estão infelizes morando fora pelo simples fato que elas têm tanto uma coisa certa na cabeça e às vezes aquilo não acontece exatamente como ela planejou, que simplesmente acabou o mundo pra ela. Simplesmente ela se destrói com aquilo, se sente fracassado e vive numa infelicidade e começa aquele looping que eu falei desde o começo do vídeo. Não é pra mim isso aqui, eu não tô conseguindo, olha o tanto de gente que já conseguiu e várias coisas, entendeu? E eu acho que esse é um ponto que acontece com muita gente. E muita gente não acha que isso E muita gente não acha que isso cai na infelicidade, mas cai. Cai na infelicidade, cai na coisa de se colocar pra baixo, de um fracassado, eu não consegui aquela meta que eu coloquei, eu não consigo atingir os meus objetivos, e aí você vai, e aí você vai virar um ciclo de reclamação e as coisas realmente não vão dar certo. Porque eu, Beatriz, acredito muito que aquilo que você joga pro mundo, pro universo, pra Deus, pra qualquer coisa que você acredite, volta. Sempre. Maldade, volta. Reclamação, volta. Felicidade, bom humor, volta. Eu acredito muito nisso. Então, se você não atingir uma meta e ficar se colocando pra baixo, simplesmente liguei a câmera e comecei a falar sobre tudo que vinha na minha cabeça. E normalmente, quando são vídeos assim, são vídeos que dão muita repercussão. É muito doido. E a galera... Muita gente se identifica. Então, se você tá ouvindo isso, conhece pessoas assim, ou já passou por isso, ou está passando por isso, ou tá se planejando para vir e se acontecer isso, você já sabe, né, que isso são coisas que acontecem e coisas que você pode evitar para não passar por isso. Outra coisa que eu queria falar é que muita gente tem ou tinha o sonho de morar fora. Quando foi morar fora, aquilo não era para ele. Tipo, pra ela. Não era.
não brilhou os olhos, quer voltar pro Brasil, mas aí pensa, ai, eu gastei tanto pra morar fora, ai, mas a minha família, não sei o quê, ai, meus amigos, ai, nossa, eu falei pra todo mundo que eu ia fazer dar certo, que eu ia conseguir e que eu ia continuar morando fora e blá, 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 blá. Pra mim isso não faz sentido. Se aquilo que você tá vivendo não faz sentido pra você, não faz sentido você ficar naquele país, não faz sentido ficar aqui naquele lugar. Eu acho que antes de você realmente decidir voltar pro Brasil, etc., sempre deixa as portas abertas daquele país, né? Então, por exemplo, aqui na Austrália, muita gente vai embora da Austrália, deixa o COI cancelar, deixa a escola na mão e depois quer voltar. É muito difícil do seu visto ser aprovado. Então, assim, mesmo que você esteja decidido ou decidida de voltar, deixa as coisas, as portas abertas naquele país. Porque talvez você volte pro Brasil e depois você fala, putz, não, eu acho que realmente eu tava numa época não muito legal da minha vida e eu quero voltar pra Austrália, ou eu quero voltar para outro país, eu quero morar em outro lugar. Então, assim, você está com visto de estudante, seja um estudante genuíno e etc. Seja, sabe, o melhor que você pode ser naquele país e deixar as portas abertas daquele país. E tá tudo bem você não se adaptar. Tá tudo bem você querer voltar pro Brasil ou ir para outro lugar ou mas eu gastei muito. Mas eu prometi pra minha família, eu prometi pros meus amigos. Tá, então porque você prometeu pra sua família, prometeu pros seus amigos, você simplesmente vai ficar num lugar que você é infeliz? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que às vezes algumas pessoas elas ficam tão bitoladas desse negócio de fazer dar certo e etc, que às vezes aquele país nem é pra ela, nem combina com ela. Ela veio com uma ideia de uma outra pessoa e aquilo nem faz mais sentido pra ela. E aí a pessoa fica, não, mas eu falei que ia dar certo, mas... E às vezes não faz sentido. Então, eu acredito que você tem que ver o que é melhor pra você. Independente se você, há 3 anos atrás, falou que ia fazer acontecer. Se hoje aquilo não faz mais sentido pra você, não faz mais sentido você ficar naquele país. Essa é a minha opinião, tá? Simplesmente falei horrores e queria falar algumas coisas que eu acho que pode ajudar você a sair desse ciclo de reclamação, de negatividade, de comparação e tudo. Se as coisas não estiverem bem, se você não estiver sentindo bem, se você tá vendo que você tá realmente se comparando muito, sai um pouco das redes sociais, entendeu? Sai. Outra coisa que eu acho, vai ocupar sua cabeça, sabe? Isso ajuda muito. Vai ler, vai fazer exercício físico, vai sair para caminhar, vai conhecer lugares novos. Tenta se aproximar de pessoas que você sinta que sejam verdadeiros e verdadeiras, né? Essas pessoas que você realmente pode contar e que essas pessoas vão te falar a realidade. Se você tem a oportunidade, faça terapia. Eu sou muito a favor da terapia, já falei antes. É importante alinhar suas expectativas, né? Antes de vir, quando você estiver aqui. Saber analisar, saber cair na real e ver. Saber e tentar ao máximo viver sozinha ou sozinho em outro país, fazer as coisas. Eu vou no mercado sozinha, eu vou no restaurante sozinha. Às vezes, de início, não vai ser tão legal, mas depois você vai ver que a sua companhia é muito legal. Eu vou pra praia sozinha hoje, fico lendo lá na praia, eu vou na praia sem fazer nada, vou caminhar sozinha. E como eu falei, eu tenho 6 anos de Austrália, tenho um namorado, mora junto comigo, mas eu acho importante viver esses momentos sozinhas. E antes eu não achava, tudo que eu queria fazer com o Fabrício. Hoje não, eu vejo como é importante a gente ter momentos sozinhos. E ter momentos só com meus amigos e ele só com os amigos dele, entendeu? Eu acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar e etc., por favor, fique à vontade. Se você tem vontade de vir para a Austrália, renovar seu visto com descontos especiais, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu faço atendimento na To You Study, né? Que é uma agência de intercâmbio. Eu vou atender você com descontos especiais para vocês que são inscritos ou que estão assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva. Curta esse vídeo, comenta aqui o que você achou. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!